Bom, então, a redação, ela é sim um bicho-papão para muita gente, mas tem dificuldade quem não tem o hábito da leitura. Eu até digo para os meus alunos, olha, se você não tem o hábito da leitura, porque você não gosta de ler, ok, isso é ruim, mas pelo menos finge que gosta e tenta ler nesse período que você está fazendo esse cronograma para estudar, que você vai prestar vestibular, que você vai prestar algum concurso, porque a leitura vai ser essencialmente para você, especialmente para a redação. Por isso que a gente tem o famoso branco, né? Ai, meu Deus, me deu um branco, professora, eu não estou inspirada. É porque justamente você não sabe o que escrever. E não sabe o que escrever quem não tem conteúdo. Se eu não tenho conteúdo, como é que eu vou arrumar esse conteúdo? Né? Vou pegar do meu colega. Não é assim que acontece, claro. Infelizmente, né? Quem dera se a gente pudesse passar todos os conteúdos de quem gosta de ler para a gente, seria muito mais rápido, mas não é assim. Então, a redação, antes de mais nada, não é apenas treino na escrita, é também, mas é principalmente a leitura. Então, quem não gosta de ler aí, tem que ler algumas coisinhas. E aí, hoje eu vou dar só alguns caminhos que tipo de leitura você poderia fazer para aprimorar seu conhecimento, tá? Seu conhecimento intelectual em relação ao conteúdo, mas também a leitura vai te ajudar na gramática, que é essencialmente na redação. A leitura vai te ajudar em coesão, como os conectivos, que é essencialmente na redação, certo? E aí, falando ainda em relação à redação, né, de uma maneira geral, deixa eu colocar aqui no silencioso. Tem gente pedindo um link, mas a Amanda me ajudou. Valeu, Amanda. Bom, falando da redação de uma maneira geral, tá? Seja para vestibular, seja para concurso, ela tem uma estrutura fixa, né? Começo, meio e fim, tá? E a gente vai falar mais ou menos disso daqui a pouco. Só que, de acordo com cada vestibular ou concurso, vai ter algumas particularidades, algumas coisinhas que podem mudar, certo? Mas, de uma maneira geral, a redação, ela é a mesma. Se você aprender a fazer a redação para o Enem, vai te ajudar muito, a base muito boa para uma redação para concurso militar, por exemplo, né? Como eu vi que tem pessoas aqui que vão fazer, vai seguir essas carreira militar. Só que algumas coisinhas é que vão mudar, certo? Essas coisinhas a gente aprende assistindo videoaula, indo para aula presencial, né? Quando a gente estava tendo aula presencial, pesquisando na internet, ficando mais ligado, olhando o edital também. É muito importante você ler o edital do seu concurso, né? Tem edital que exige um número mínimo de linhas e um número máximo, diferente do vestibular, que eu estava acostumada no meu ensino médio, mas agora eu vou prestar concurso, e a redação ela vai ser um pouquinho diferente em relação à estrutura, não necessariamente em relação ao conteúdo, entendem? Agora, lógico que tem concurso que vão exigir um conteúdo e uma linguagem muito mais específica, né? Às vezes é na área jurídica, é uma área mais militar, alguma linguagem mais específica, certo? De qualquer forma, todos os concursos que exigem redação vai te exigir a língua portuguesa, padrão, né? Show de bola, Rafa. Mas aí na PM, eles não, aqui em Pernambuco, não pede redação. Ou estou enganada? Eu não lembro. Até o último concurso, eu só tinha dado aula de português. Eu não dei aula de redação para nenhuma turma de PM, porque não exige, né? Ah, entendi. Show de bola. Máximo. Então, assim, redação, gente, é bom até para entrevista de emprego. Tem entrevista de emprego que pede para você fazer uma redação. Sabe o que eles fazem? A pergunta é, vamos supor, estou aqui olhando para a loja líder, né? Por que eu devo trabalhar na loja líder? Por que eles fazem isso? É para saber como você se articula nas palavras, como você se coloca, como você argumenta, e para ver também a tua escrita, para ver o teu tipo de linguagem, para ver o teu nível, né, na língua portuguesa. E há algumas pesquisas sobre isso, eu já vi um bocadinho, viu? De um alto índice de candidatos que escrevem muito mal. Então, a redação ela acaba denunciando, né, esse nosso lado, tá? Independente de qual seja a sua área,
vai fazer vestibular, lá no teu curso, tu vai pagar português, que a gente chama de português instrumental. É um português básico, né? Para te ajudar dentro da tua área, certo? Carreiras militares, mas você também precisa se colocar lá dentro e saber como pronunciar as palavras, como escrever adequadamente, dentro daquela linguagem formal, se você vai tratar de algum documento, né, mais sério, você precisa. E se você erra, lá no militarismo, né, lá no quartel, dependendo da área que você tiver, se você errar, você não passa vergonha, porque eles chamam a tua atenção na hora, na frente de todo mundo, entendeu? E sim, para quem me perguntou aí, deixa eu ver aqui no chat, oi, Emily, para todos os cursos tem português instrumental, tá bom? Agora, lógico, vai depender de cada universidade, esse português instrumental, eu já dei, né, português instrumental. Então, assim, você trabalha o português básico, mas atrelado à área daquela turma ali, né? O curso é matemática, mas aí eu vou utilizar uma linguagem, palavras que são comuns também, enunciados, textos que são comuns na área de matemática, certo? Na área de engenharia, mas o português instrumental é isso, né? É você ter um domínio básico da língua portuguesa. Então, em qualquer curso, não pense que vai fugir, não. Eu não fujo da sua língua, não. É sua língua materna, sua língua oficial, pelo menos enquanto você estiver aqui no Brasil, né? Não sei quem vai sair aí. Bom, então, a primeira coisa, quando você vai precisar fazer uma redação, vai estudar para a redação, é quando você define o tema. Eu tenho uma apostila, tem diversos temas, Cíndia, certo? Escolha um. Qual é o tema que você vai fazer hoje? Esse aqui. Então, não vai fazer na doideira, não. Tem gente que fala assim, vou fazer me testando. Como é que eu vou estar lá na prova? Gente, eu terminei faz um ano, eu terminei faz não sei quantos anos. Ninguém vai se dar tão bem, certo? Fazendo na doideira assim, não, tá? O ideal é que você estude sobre o tema. Deixe para se testar nos simulados. Você pode fazer assim, vai uma sugestão, né? Você pode fazer no mês 3 redações estudando, uma quarta redação você faz estilo simulado, sem pesquisar nada, né? É a proposta de redação, você a folha em branco, com as linhas, claro, e ir lá. Então, é importante que você estude sobre o tema. Mas o que é estudar o tema, Cíndia? Vamos lá. Primeiro, você tem internet hoje à torta e à direita. Às vezes a gente tem umas que falham, pegam hoje, não pegam amanhã, mas pegam depois, mas você tem acesso à internet, né? Então, pesquise sobre o tema específico. Pesquise artigo, pesquise alguma notícia relativa ao tema. E você, tudo que você pesquisasse, ia lá no caderninho específico também para a redação e anotaria aquilo que você achou de importante. Melhor do que isso, tá? Tem gente que faz no bloco de notas no celular, né? Não tem problema. Mas melhor do que isso é você fazer um resumo do que você leu. Resumir, gente, é você explicar a ideia central do texto com as suas palavras, sem copiar nada do texto original. E se for para copiar, que seja a citação de alguém importante, um dado estatístico, certo? Mas resumir é com tuas palavras. Então, se você fizer um resumo de cada texto que você lê, você pode ler 2, 3 textos, não importa, depende muito do seu tempo disponível, tá? Então, se você fizer isso, você tem no mínimo 50% da tua redação, porque todo o texto que tu resumiu não foi com tuas palavras, então a redação não é com tuas palavras, certo? Então vai aí essa primeira dica. Boa noite aí, pessoal que chegou agora, tá? A gente já começou faz uns 10 minutos, mas essa aula também está sendo gravada. Tá muito barulho, é? O pessoal disse que estava dando para ouvir, Stephanie. Me retorna aí, gente. Bom, ninguém me retornou. Ó, dá para então, beleza, então, vamos embora. compreender bem. Ok, então.
Então, você precisa estudar sobre o tema para acumular conhecimento. Então, não vai fazer na doida a redação sem conhecimento nenhum, não. Mas sim, de lá no dia eu não vou ter como pesquisar, porque no dia se espera que você já tenha conhecimentos suficientes, não é? Então, ó, para cada redação, para cada tema, pesquisa, faz anotações, guarda ali. E aí, gente, na próxima redação, tu vai lá e consulta, porque tu sabia que o mesmo argumento, o mesmo repertório, a mesma citação, ou um dado, ou uma observação que você fez no seu caderno, ela pode servir para outras gerações? Pode, dependendo do tema, pode coincidir sim, certo? Então, é importante isso para você memorizar. E a gente memoriza muito mais quando a gente escreve, quando a gente relê, tá? E não só quando a gente ouve. Então, a gente memoriza quando a gente escreve e também quando a gente ensina, certo? Número 2. Texto dissertativo argumentativo. O que é isso, gente? Por que eu não posso fazer um texto narrativo? Não é porque eu posso narrar uma história. Eu vou falar sobre a persistência da violência contra a mulher, que foi um tema do Enem, e eu vou contar o caso da minha vizinha ou do meu parente que sofreu abuso, assédio, violência física, verbal, moral, não importa. Pode? Não, não pode. Primeiro que, infelizmente, né, esses casos não foram para a mídia. Segundo, que não é para ser narração, é para ser dissertação. E dissertar é você debater, discutir dentro lá, né, uma folhinha sobre o tema. E argumentativa é que você vai trazer uma argumentação ou várias argumentações para defender o teu ponto de vista. Então, é importante ter esse conhecimento. Mas sim, isso é básico, eu já sei, você sabe. Mas tem gente, que eu já vi muito isso, né? Eu já corrigi bastante para vestibulares, né? Tanto para o Enem como para a Católica, por exemplo, o PE, e eu já peguei redações falando sobre o tema, mas em formato de poema. Já peguei redação em formato de música, já peguei redação em formato de narração, contou a história todinha, tem tudo a ver com o tema, mas não é dissertativo argumentativo. Como faço para demonstrar minha opinião de forma implícita? Ela não deve ser de forma implícita. O que tem que ser de forma implícita, eu acho que você quer dizer assim, para não usar o termo, na minha opinião, eu acho que isso não pode utilizar mesmo. Na primeira pessoa, não. Massa. O que você tem que usar é verbo na terceira pessoa. Para você demonstrar que é seu ponto de vista, basta você falar sobre. Então, vamos supor, se você está abordando sobre a persistência da violência contra a mulher, que foi o tema que eu acabei de dizer, você traz causas, consequências, você vai fazer um levantamento, por exemplo, alguma pesquisa, né, algum dado estatístico, em favor de que isso é um abuso, de que isso é crime, de que o Estado deveria fazer alguma coisa. Então, por esse viés, o corretor, né, o avaliador, vai perceber que você é a favor, né, de que tudo seja normalizado, de que seja sanado esse problema, e não que é a favor da violência, certo? Quando você usa o discurso do tipo... a mulher, o papel dela é na cozinha, ela tem que abaixar a cabeça para o marido, para o pai. Então, isso não é violência verbal. Tu está demonstrando também o teu ponto de vista. Só que um ponto de vista contrário ao que o concurso espera, né, minha gente? Porque se você tem um pouco de conhecimento social, civil, né, você sabe que isso é sim violência. E que isso vai de encontro à lei quando ela diz que todos são iguais, certo? Você aconselha a usar adjetivos para demonstrar a minha opinião? Olha, o adjetivo, ele deve ser evitado, mas não quer dizer que eu não deva usar. Ele deve ser evitado o uso em excesso. Mas eu posso, sim, usar. Tem redação, né, alguns candidatos, alguns alunos meus que iniciam a introdução com adjetivos, né? Eles começam com substantivos, com adjetivos, eles começam, no caso do adjetivo, ele começa a caracterizar o problema, tá? Por exemplo, absurdo, sei lá, insano, me vem a memória agora. Aí, ponto final.
são adjetivos dados ou a tal comportamento de uma pessoa, enfim. Então, ele começa a adjetivar, é um tipo de introdução que você começa a usar frases nominais, são frases sem verbo, frases nominais, pode ser frases nominais positivas ou negativas, dependendo de como você queira fazer, se você está querendo exaltar o tema ou exaltar um problema que está implícito no tema, certo? O problema do adjetivo é quando você usa em excesso e não vai ter nenhuma argumentação em seguida. Acaba sendo muito mais um texto descritivo, né? Ou do âmbito fictício, do que um texto dissertativo, que deve ser do âmbito real. Deixa eu ver. Na redação do Enem, temos que usar obrigatoriamente uma frase filosófica, como uma das citações, professora. Podemos fazer outras citações sem perder o ponto? Não necessariamente tem que usar citações, não é só citações filosóficas. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Citação é um tipo de repertório, mas ele não é o único repertório que existe. Então, já houve redação que tirou 1000 e não usou nenhuma citação. Por quê? Porque usou outros argumentos que foram tão plausíveis e pertinentes quanto uma citação. Tá? Podemos fazer outras citações sem perder o ponto? Não sei se eu entendi essa pergunta, mas é se você pode fazer mais de uma citação na redação. Pode. Já peguei redação que tinha 2 citações. Porém, o ideal é que elas estejam em argumentos, ou melhor, parágrafos diferentes. Eu já vou falar também o que é parágrafo daqui a pouco, né? Caso alguém tenha dúvida. Ok? Tópico 3. O tópico 3, gente, tem assim, projeto de texto. O que é um projeto? Não é um planejamento, não é você se organizar. Então, vamos lá. Você estudou sobre o tema, sabe, já fez os resumos, sabe que tem que fazer uma dissertação argumentativa. Então, vamos lá. Eu vou agora, posso fazer tópicos em pequenas frases, tudo que eu penso que devo escrever sobre esse tema que eu estou estudando. Tudo até que eu estudei, mas eu vou fazer em formato de planejamento. Então, eu vou escrever pedacinhos, frases, como vocês quiserem, porque é o seu rascunho. Ele pode ser primeiro em tópicos, depois ele pode se transformar em texto, tá? E isso, gente, às vezes, assim, é muito trabalhoso no início. Mas depois de um tempo, fica tão mais rápido, você consegue fazer tão mais rápido, porque você já está mais habilidoso, mais apto, né? Já está mais acostumado. Tem situações que você consegue escrever mais rápido, porque já sabe, né, como deve ser escrita aquela palavra, como deve ser escrito aquele argumento. No início é assim mesmo, tá? Então, esse projeto de texto, você escreve tudo que deve escrever num tema. Depois, o que você vai fazer? Você vai pensar, qual é o problema do tema? Qual é o meu pensamento em relação a ele? Vai ser sua tese. E aí, sua tese vai estar na introdução. Porque é lá que você vai levantar o seu ponto de vista, se contra ou a favor. Melhor, para te deixar mais claro. Na tese, tu vai fazer o levantamento do problema. Qual é o problema do tema? Porque, gente, se é um tema de redação, tem algum problema aí. No caso do Enem, o problema é social, né? No caso de algumas carreiras militares, também é social, mas a ESA, por exemplo, né, como eu vi que tem aluno da ESA, os temas são, ultimamente, nos 2 últimos anos, têm sido mais subjetivos. Então, tem um problema ali, né, que vai interferir socialmente, mas muito mais pessoalmente, ou seja, ao ser humano. Então, eu preciso entender a complexidade do tema, certo? E, para isso, eu sempre sugiro olhar a palavra-chave. Qual é a palavra-chave do tema? A senhora recomenda usar, por exemplo, no D1, uma citação, e no D2, um dado estatístico, variar nos argumentos de autoridade sobre a minha nota. O que sobe a nota é o argumento relevante ao tema e relacionado à sua discussão. Porque tem gente que põe a citação só, não relaciona ao tema. Tem que relacionar. Você tem que explicar qual é a relação dele com o tema, entende? A posição dele, se vai estar no argumento 1 ou 2, depende muito do seu projeto de texto. Tem gente que começa uma introdução com alusão histórica. Já tem gente que põe alusão histórica no desenvolvimento 1. Por quê? Porque depende do que você vai colocar na introdução para saber se tem mais a ver com a alusão histórica que você está pensando ou se tem mais a ver com aquela citação que você separou. Entende? Então, assim, de uma maneira geral, a gente tem uma redação como se fosse um esquema, mas você pode criar seu próprio esquema.
tá? Eu não, até digo para meus alunos em sala, eu não tenho ciúmes que vocês assistam outras videoaulas de redação no YouTube. Assistam, só cuidado com aqueles esquemas prontos, porque assim como você está vendo e copiando, outros milhões de pessoas também estão vendo e copiando. Já perdeu a originalidade do texto, né? E como todo vestibular e concurso, o que eles vão prezar é a originalidade do seu texto. Cada texto tem que ser individual. Apesar de eu não usar a primeira pessoa, do singular e do plural, mas o texto é meu. E eu sou diferente do outro. Então, não tem problema a ordem aí que você vai usar a citação, não. A questão que vai dizer é você. No seu desenvolvimento 1, a citação que você quer colocar tem mais a ver com o que você vai colocar no desenvolvimento 1 ou será o dado estatístico? Certo? Eu já vi citação até na conclusão, gente. Então, não tem, assim, um local específico para cada repertório, tá? E essa questão do repertório eu vou chegar. Vocês estão bem avançados, viu? Como achar um desses dois termos? Qual a diferença entre um problema e uma polêmica? Vamos pensar aqui num exemplo. Eu tenho um problema que isso dificulta dentro da sociedade, certo? Falta de saneamento básico é um problema, tá? A pobreza é um problema, a fome é um problema, o vírus, coronavírus, o Covid-19, tem sido um problema na nossa vida. Agora, tem problema que é resolvido rapidamente, que só tem um caminho, não causa dissensões de ideias, mas tem problemas, né? Ou melhor, temas que causam polêmica. Por quê? Porque acabam gerando dois caminhos, certo? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas com ressalvas, tem gente que é contra, mas com ressalvas. O repertório precisa ser pertinente, com certeza. Isso faz no Enem, isso faz parte de uma competência. E nos outros concursos, eles não avaliam por competência, o Enem avalia por 5 competências, mas em outros concursos não. Tem que ser pertinente. O que é um repertório pertinente, gente? É um repertório que existe, tá? Não venha inventar a citação. Não venha inventar dado estatístico, não. Então, o repertório pertinente é que ele existe, ele foi comprovado, ele é conhecido, né? Ele é publicado, certo? E legitimado, né? Precisa ser legitimado, exatamente. Então, um repertório pertinente é um repertório legitimado, como você mesmo disse, né? Você perguntou e você mesmo disse, que no caso tem que ter alguma palavra do tema. Não necessariamente palavra do tema, é o que se espera, né? Mas pode ser um sinônimo também da própria palavra-chave e que tem a ver. Tem gente, ó, a citação de René Descartes, penso, logo existo. 3 palavras só, penso, logo existo. 3. Dificilmente eu vou ter um tema que vai ter essas 3 palavras. Porém, eu posso utilizar essa citação em diversos temas. Ou seja, não necessariamente a citação ela tem que ter palavra do tema, mas eu posso relacionar ao tema, entendeu? Tem uma determinada quantidade de citação, pode colocar apenas uma. Eu não sei se você entrou depois, Vitória, mas eu já disse. Você pode colocar uma, você pode colocar 2, o ideal é que você ponha em parágrafos diferentes, tá? E cuidado para não encher também de citação ou colocar uma citação e não relacionar ao que você quer dizer. Não é só jogar, né? Tem gente que põe trecho de música, mas não é só colocar. O que é que isso tem a ver com o tema? O que é que isso tem a ver com a sua redação? Tá bom? Vamos lá. Então, na introdução, para quem não sabe, é o primeiro parágrafo da tua redação. E só é um parágrafo a introdução, apenas um. Vai ser em torno aí de 4 a 6 linhas. Dependendo do vestibular ou do concurso, ela pode ter 7 linhas, inclusive. Já o desenvolvimento, não. O desenvolvimento são no mínimo 2 parágrafos. 2 parágrafos. Tem gente que faz 3. Né? Eu procuro sempre trabalhar com os meus alunos 2 parágrafos, mas que sejam relevantes com conteúdo. Não adianta fazer 3 ou 4 parágrafos, serem pequenos, você não ter linha suficiente para conclusão e acabar não explicando nada, não argumentando nada direito, entendeu? Então, desenvolvimento gira em torno de 2 ou 3 parágrafos, cada um 6 a 9 linhas, só que cuidado com a diferença, né? Você faz o desenvolvimento 1, 6 linhas e o 2, 9, fica muito dispare, né? Fica muito diferente a quantidade de linhas em cada parágrafo. Então, pode ser 6 em um, 8 no outro,
7, 1, 9 no 8, certo? Cuidado também que você precisa de linhas para a conclusão. A conclusão é só um parágrafo também, que vai girar em torno da mesma quantidade de linha da introdução. 5, 4, 6. No Enem, geralmente ela acaba ficando maior, porque tem a proposta de intervenção que no Enem é obrigatório. Então, tem gente que faz 2 propostas, tem gente que faz com 8 a 10 linhas. Também não tem problema. No Enem, essa questão de linhas não tem problema, tá? Mas em carreiras militares, o ideal é que você mantenha tanto a introdução quanto a conclusão numa base aí de 5, 6 linhas. E os desenvolvimentos também numa base de 6 a 9 linhas. Mais vale 2 parágrafos bem feitos do que 3 ou 4 completos. Perfeitamente, foi o que eu disse. Tenho bastante dificuldade em redação assim. Eu acabo colocando muitas citações e acabo que argumentando bem pouco em relação à citação. O meu texto acaba virando expositivo e não dissertativo. Pois é, como posso melhorar para meu texto não virar expositivo? Então, na verdade, foi o que eu falei no início. Você precisa estruturar sobre o tema, porque aí você vai entender a ideia do tema e vai relacionar a tua citação, tá? Quando você pensar numa situação que tem a ver com esse teu tema, tu tem que tentar argumentar qual é a relação do penso logo existo sobre a persistência da violência contra a mulher. Porque uma pessoa que tem capacidade ou comportamentos tais não demonstra atitudes humanas, não demonstra capacidade de pensar, né? Então eu tenho que explicar essa situação em relação ao meu tema. Então, segura aí, foi quem Rebeca, segura na citação, tenta diminuir as citações, põe só 2, depois tenta botar só uma e procura outros repertórios que também vai enriquecer a tua redação. A gente vai chegar nessa questão da conclusão daqui a pouco, beleza, Letícia? Vai ter exemplos aqui de conclusão em relação aos períodos, tipo separar com ponto final na introdução ou nos desenvolvimentos. Bom, eu vou falar sobre essa questão de parágrafo e período também, porque é diferente, tá? Rapaz, aqui não, porque onde eu tô é um local para comer. Aí o pessoal chega de máscara, mas tira para comer. Agora, quem está andando por aqui ao redor, tá todo mundo com máscara. Aqui, ó, tem álcool e eu tô bebendo água. Então, a gente pode ficar sem máscara por enquanto. Sentei, passei álcool aqui, né? Porque ninguém quer ficar doente. Vamos lá. Bom, quarto ponto, tá, gente? Segura aí a questão da conclusão, que eu vou chegar lá. Tem slides específicos para isso, para que eu não possa adiantar e depois ter que voltar aos slides, tá bom? Adequação à norma culta da língua portuguesa. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Tenta acompanhar. Quando eu digo assim, puni-los, é que é punir eles. Mas punir eles é da oralidade informal. Puni-los é linguagem formal. Então, eu pus esse exemplo porque eu já peguei gente escrevendo sem hífen. Então, cuidado com isso, tá? Faz o uso do hífen adequadamente. Eu aconselho a vocês estudarem o novo acordo ortográfico. Apesar dessa palavra não estar dentro do novo acordo, mas me fez lembrar do novo acordo. Tem aula sobre isso no meu canal do YouTube. Tem 2 vídeos separados, eu fiz 2 vídeos para não ficar tão grande assim, sobre o novo acordo. Tem um específico só para hífen. Então é muito importante, porque desde 2009 o novo acordo existe, e desde 2014 ele foi obrigatório em todos os cursos, em todos os livros. Então você tem a obrigação de saber para escrever na sua redação. Vou chegar lá, Rebeca. Sobre conclusão eu chego já, tá bom? Então, por exemplo, embora se escreve assim, né? Como eu estou escrevendo aí agora. E de repente se escreve do jeito que você escreveu, separado. Exato. Então, essa questão do embora, ou de repente, com certeza junto, que a turma escreve muito, né? Mas é separado, tá, galera? Vai entrar aí nesse quarto ponto, adequação à norma culta da língua portuguesa. Você precisa ser
apto na sua própria língua na escrita formal. Aí eu coloquei as palavras evidência e evidencia. Cuidado com a acentuação. A falta de acentuação ou o uso dela, tá? Pode mudar o sentido da tua frase. Então você precisa estudar também a acentuação gráfica. Beleza? Isso, a palavra-chave nesse tema que a Amanda colocou, a persistência da violência contra a mulher, a palavra principal é persistência. O seu tema tem que girar em torno de persistência, mas não é só persistência, é a persistência da violência contra a mulher. Violência é outra palavra-chave e mulher também. Mas são palavras-chave, né, que tem que estar num texto, óbvio, certo? Mas elas não podem estar sozinhas. Se você fizer um texto só com violência contra a mulher, você teve tangenciamento, você não teve fuga total, você teve tangenciamento. Por quê? O foco do tema é a persistência contra essa violência feminina, e não só falar sobre violência feminina. Exatamente. Então, vamos lá. Então, evidência, evidencia. Brasil, sim, por que você colocou Brasil? Letra maiúscula, gente. Letra maiúscula na sua redação é só quando você iniciar a frase ou quando for nome próprio, substantivo próprio, nomes de lugares, nome de pessoas. Se não for nada disso, gente, letra minúscula, tá bom? Na verdade, o que vai perder ponto no Enem pode ser tudo, dependendo da sua redação. Porque a língua padrão, que é a competencial 1, né, o uso da língua padrão, vale 200 pontos. Proposta de intervenção vale até 200 pontos. Né? Repertórios pertinentes, relevantes, legitimados, projeto de texto, vale até 200 pontos. Se você faz o texto se baseando no tema adequadamente e dissertativo argumentativo, vale até 200 pontos. Se você faz um texto com coesão, vale até 200 pontos. Então, na verdade, o que vai perder mais pontos depende de você. Né? Cada um vai perder a cada 40 pontos ou pode ganhar a cada 40 pontos também. Certo? Agora, se o seu caso é pontuação, eu aconselho também a estudar. No meu canal do YouTube também tem uma aula sobre pontuação, especialmente sobre vírgula, que é o que os candidatos mais erram, é o uso da vírgula, tá? E eu coloquei aqui também, já chego nele. Então, a palavra infraestrutura, por exemplo, vocês conseguem ver infraestrutura? Infraestrutura era o modelo anterior, agora no novo acordo, agora, né, já faz 11 anos, é sem hífen. Então, cuidado com o novo acordo, especialmente hífen. Muita gente tem errado hífen. Por que eu coloquei a palavra encontro separado? Separada, melhor dizendo. Por conta da separação silábica, que tem gente que separa de forma errada. Ah, mas é porque acabou a linha, não deu. Aí eu vou colocar o N na linha de baixo, assim, ó. Projeto de texto também vai estar no rascunho. Está escrevendo aquela linha ali, as palavras no seu texto, principalmente o texto definitivo, o que é que você faz? Quando estiver na metade da linha, gente, já vai olhando as palavras que está no rascunho para ver se você aproxima mais, para ver se você aperta mais, se você folga mais, entendeu? Cuidado também nesse folgar mais. Tem gente que folga demais e fica muito nítido o espaçamento. Tem gente que pode apertar mais um pouquinho, aí aquele M que você ia para outra linha, agora vai dar para escrever nessa linha sem usar o hífen de maneira inadequada, né? Então, cuidado com a separação silábica, também perde ponto por isso, tá? Aqui eu coloquei acarretar a várias alguma coisa. Eu não sei se vocês estão vendo, mas esse azinho está cortado, porque o verbo acarretar, ele é um verbo transitivo direto, ele não pede um complemento com preposição, ele pede um complemento sem preposição. Então, é acarretar várias coisas, certo? Esse A não existe. Ou seja, cuidado com regência verbal, regência nominal, estuda em crase. Também tem aula minha no YouTube sobre isso, certo? E outros professores que vocês quiserem também assistir. Mas estudem, não fiquem parados não. Português é muito importante na redação.
Aí o outro exemplo que eu coloquei é retratada a contínua manipulação. Gente, isso aqui também é concordância nominal. Quando eu tenho retratada é nome, tá? É um adjetivo. Retratada está se referindo a quem? A contínua. Só que contínua veio com ele um determinante, que é um artigo. O artigo A, porque contínuo é feminino, né? Então, toda vez que esse adjetivo se referir a um substantivo, o qual esse substantivo tem um determinante, ele vai concordar em gênero e número, ou seja, nesse caso vai estar no feminino e no singular. Cíndia, se esse A aqui não existisse, seria retratado contínua manipulação. Então, ficaria no masculino, porque na nossa língua portuguesa o masculino sempre prevalece, né? Então, se você não tem um determinante especificando o substantivo, o adjetivo fica no masculino singular. Outra observação, deixa eu ver se tem pergunta. Tem não. É essa daqui, ó, que se destaca. O que tem a ver isso, sim? Vocês estão vendo um pronome que? Estão vendo também um pronome se? O pronome se é o pronome oblíquo e ele está acompanhando o verbo destaca. Então, lembrem-se disso, pronome puxa pronome. O pronome que está atraindo o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, gente, significa aí, se vocês quiserem estudar sobre isso na gramática, o título desse assunto é colocação pronominal, tá? Então, é que se destaca. Tem gente que eu já vi isso, viu? Aluno meu, lá no início das aulas, eles escrevem assim, que destaca-se, porque acha que fica mais culto, mais formal, né? Fica até mais bonito, assim, que destaca-se. Fica bonito, mas para a gramática fica feio. Por quê? Na linguagem formal, que destaca-se está errado. O certo é que se destaca. Ou seja, a gente chama isso de próclise, que é quando o pronome fica antes do verbo. O pronome se está antes do verbo destacar, né? Porque ele está sendo atraído pelo pronome que. Beleza? Outro exemplo de erro. Esses dados foram deletados. Cíndia, qual é o erro aí? Aqui, nenhum. Mas isso aqui foi tirado de uma redação, porque tinha um erro. Sabe qual era o erro, gente? Vírgula. Teve gente que separou sujeito de predicado. Alguém sabe me dizer quem é o sujeito dessa frase? Na verdade, dados é o núcleo do sujeito. O sujeito é esses dados, tá bom? E o predicado é foram deletados. Aí teve gente, esse candidato, colocou a vírgula depois de dados. Esses dados, ele respirou, né? Esses dados foram deletados. Não é assim, né, gente? A vírgula, ela é uma pausa rápida, certo? Pode ser semântica e pode ser sintática. Não necessariamente é para você respirar, como a gente aprendeu no fundamental, né? Na infância. Então, tem certas regras. E uma delas é não separar o sujeito do predicado. Se você põe essa vírgula aí no meio, você está separando. Isso não pode acontecer sintaticamente, tá bom? O outro exemplo também é vírgula. É importante ressaltar que as escolhas do conteúdo parará. Essa pessoa colocou a vírgula depois do quê? É importante ressaltar que as escolhas do conteúdo. E aí? Qual é o problema disso? Gente, se eu estou dizendo que é importante ressaltar que, eu vou dizer o que é importante ressaltar. Então, eu não posso dar um intervalo, eu não posso separar por vírgula. E isso é muito comum, eu vejo muito em redação, né? É importante ressaltar, vale salientar que, é necessário que, não é muito comum fazer isso na redação, né? Já se torna até um conectivo de bizu, né? Bisurado. Mas você não pode colocar vírgula. Sim, mas eu já vi e já me permitiram colocar vírgula. Então, foi um aposto, possivelmente. Por exemplo, é importante ressaltar que, antes do fim do ano, as escolhas do conteúdo... Então, antes do fim do ano, a gente chama de adjunto adverbial de tempo, que deveria estar no final da frase, e você deslocou ele para o meio. Então, você tem que isolar por vírgula. Aí, tudo bem. Mas a vírgula está interligada ao adjunto, e não ao que, certo?
Então não tem vírgula aí. Eu já falo de intervenção, Rebeca, beleza? Daqui a pouquinho. 5. Repertórios relevantes e pertinentes. Então, os repertórios eles precisam ser legitimados, eles precisam existir de verdade e não serem inventados, precisam ser importantes dentro daquela temática, porque se eu digo assim, penso logo existo, existe, é legitimado, mas ele é pertinente ao tema, beleza, é pertinente. Agora, vamos relacionar o tema? Porque não é só ser legitimado e pertinente. Tem que ser de uso produtivo. Ou seja, você tem que fazer de forma produtiva, tem que relacionar, tá? E eu trouxe alguns exemplos aqui. Você pode ter um repertório, um dado estatístico, uma pesquisa, uma alusão histórica, né? Fala sobre o iluminismo, sobre a Revolução Industrial, que é bem comum. Pode fazer referência a um livro que você leu, uma série, um filme, uma música. Tem um aluno que está aqui presente, e às vezes ele já me disse que às vezes ele não lê o livro, mas ele pesquisa na internet livros, obras, séries que têm a ver com aquele tema e ele cita na redação. Tem algum problema? Claro que não. O corretor lá do concurso dele não vai procurar na ficha dele no sistema, mandar CSI de Miami, ver se realmente ele leu esse livro ou não. O que importa é se ele colocou essa alusão, essa referência ao livro de forma correta, tem que ter a ver com o tema, né? E de forma produtiva, se ele conseguiu relacionar ao tema, tá bom? Eu sempre cito esse caso, eu vou citar, eu tenho tinha um aluno, né? Que ele sempre começava a redação dele fazendo uma citação de um filme. E às vezes o filme, ele não era sério, assim, sabe? Drama ou social, baseado em fatos reais. Às vezes é um filme de entretenimento. E aí, uma vez, um amigo dele me indagou se poderia colocar esse filme que ele colocou lá na redação, que era o Homem-Aranha, acho que 3. Aí eu disse, pode colocar qualquer filme, minha gente, até anime, contanto que tenha a ver com o tema. E o tema era sobre a questão do idoso. Esse aluno, ele lembrou da cena que a tia May, né, que é a tia de Peter Parker, sofreu, alguém tratou ela com desrespeito por ela ser uma idosa, alguma coisa assim, sabe? Então, ele fez de uma ele lembrou da cena, né, cinematográfica e trouxe para a realidade brasileira, que é algo ainda muito recorrente e ainda citou alguns exemplos de comportamentos desrespeitosos ao idoso. Então, ele fez de maneira relevante, pertinente, legitimada e produtiva. Entende? Então, você pode utilizar qualquer coisa, contanto que você faça nesse segmento que eu acabei de dizer. Se colocar apenas um dado na redação do próprio texto motivador, é possível ter uma boa redação ou os corretores consideram fraca? Os corretores não vão considerar fraca se você utilizar o dado estatístico, né, por exemplo, um dado qualquer do texto motivador, contanto que você faça parafraseando, ou seja, com suas palavras, e não que seja uma cópia, entende? Porque tem gente que copia, então isso realmente vai perder ponto, tá? Olha aí, o que você já usou era o Gelo 2. Era o Gelo 2, minha gente, é um desenho animado. Na verdade, hoje em dia, muitos desenhos animados, eles têm muitos pontos reflexivos, né? Para tratar não só da criança, mas do adulto, que apesar de ser adulto, às vezes tem comportamentos bem infantis, como não cuidar do meio ambiente, certo? Outro repertório são os fatos comprováveis, né? Você pode citar, nesse caso que a gente falou, persistência da violência contra a mulher, a gente pode citar fatos que passaram na mídia, na imprensa, ou está registrado no jornal, no livro. Isso são fatos comprováveis, tá? E citação, que é o que eu sei que sempre surge de dúvidas sobre isso, e é o que mais surgiu aqui no chat. Então, eu trouxe algumas aqui para explicar para vocês. Há dois tipos de citação direta e indireta. A direta eu uso aspas. Por quê? Porque eu escrevo ela tal qual o autor disse. E a indireta eu não preciso de aspas. Por quê? Porque eu vou explicar a ideia do autor com minhas palavras. Então, nessa primeira citação aí, Confúcio diz assim: a cultura está acima de diferença social. Então, eu tenho aí para diversos temas, não só falando da cultura, né? Cultura como arte, mas cultura como costume de uma sociedade, eu posso utilizar essa citação. Isso é uma citação direta.
Eu também, que é muito utilizado, o artigo 1º, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então, é muito comum a gente utilizar essa citação, mas não é só citar, lembrando, você tem que argumentar aí, relacionando ao tema. Outra citação direta, Nelson Mandela: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E educação na gente. Essa citação não é só usada para um tema falar sobre que a gente vai falar sobre a educação. E sim, pode ser um tema que o melhor caminho, né, para o aprimoramento, o aperfeiçoamento, o melhor comportamento do ser humano é a educação. E eu tenho dois tipos de educação, não tem só a educação escolar, né, intelectual. Eu tenho educação também mental, eu tenho educação civil, eu tenho educação doméstica, certo? Marilena Chaui, filósofa brasileira muito conhecida, nela eu fiz uma citação indireta, tá? Por quê? Eu tenho um livro dela, Filosofia, então eu li, fiz um apanhado geral para utilizar a citação direta, porque não tem uma citação específica para o que eu queria dizer. Então eu peguei a ideia dela geral, tá? Sobre aí a temática. Diz que a democracia, Marilena Chaui, diz, aborda, afirma, sustenta a ideia de que, olha aí os verbos, as expressões que vocês podem utilizar para parafrasear os filósofos. Então, diz que a democracia deve ser um sistema de direitos iguais para todos, sem ações que prejudicam um grupo em prol de outro. Faltou só o ponto final, né? Então, aí, eu falei com minhas palavras um texto que eu li dela, certo? Outros tipos de repertórios. Se eu tenho um eixo temático como saúde, eu posso dizer aqui, ó, existe aproximadamente um profissional de saúde especializado para cada 500 pessoas no Brasil, segundo, conforme, certo? Consoante, afirma o Conselho Federal de Medicina, tá? Então, a gente pode falar sobre saúde, sobre o sistema único de saúde precário. Vamos falar sobre educação? Então, o ser humano é aquilo que a educação faz dele, o Immanuel Kant. É muito comum essa citação? É muito comum. Mas a questão não é se as pessoas usam demais essa citação. O seu diferencial é como você põe essa citação, relacionando o seu texto. Segurança. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Jean Sartre. Então, meio ambiente. Seremos História é um título de um documentário de Leonardo DiCaprio em parceria, né, com a National Geographic de 2016. E como é que eu vou citar esse documentário? Você vai falar, segundo documentário tal, Seremos História, de 2016, vai abordar sobre os comportamentos do ser humano em relação ao meio ambiente. Tá? Ou aborda, né, já que foi em 2016, sobre os comportamentos do ser humano para tratar. Então, vai a indicação desse documentário para vocês assistirem também. E, por fim, economia. O que distingue uma época econômica de outra é menos o que se produziu do que a forma de o produzir. Karl Marx. Então, assim, dificilmente cai um tema sobre economia, mas eu vi essa situação, gostei e trouxe para vocês. Porque não necessariamente eu vou ter um tema específico para a economia, mas eu posso ter, por exemplo, o lixo, né? Eu posso ter também propostas para o meio ambiente, ou para ter, para preservar, né? Ou para ter empresas que possam estimular, motivar e servir de exemplo para o meio ambiente, para as pessoas preservarem o meio ambiente. Então, eu posso utilizar uma situação que esteja no âmbito da economia, mesmo que o tema não seja economia, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Se colocar apenas um dado, né? Eu já utilizei Era do Zero, certo? Novelas também. Novelas também a gente pode citar, certo? Cuidado para não detalhar muito. Tem gente que passa um parágrafo praticamente detalhando a obra literária, enfim, o dado estatístico, acaba detalhando ou narrando e não vai direto ao ponto, sabe? E não vai direto à relação argumentativa com o tema. Se eu souber de uma citação de um autor, mas tipo saber só da metade e for completar com as minhas palavras, eu preciso colocar aspas,
você põe aspas, aquilo que foi exatamente a fala do autor, tá bom? E o resto você complementa com suas palavras. Mas o ideal é memorizar citações pequenas. Você sabe dizer quais os possíveis temas que poderiam cair no Enem desse ano? Eu não sei dizer e ninguém sabe. Quando acertam, não é porque o professor sabia ou tinha um contato lá dentro, não, tá? Foi simplesmente um palpite. Todos os professores de redação, eles trabalham diversos, mais de 50 temas por ano. Um vai coincidir, né? Já aconteceu de coincidir o da ESA, por exemplo, do ano passado. Não sei se tem aluno aqui que lembra. Eu trabalhei empatia em sala de aula, trabalhei ciência, ética e moral, trabalhei empatia. Na ciência, ética e moral, foi outro tema, teve gente que utilizou o mesmo argumento, empatia, e trabalhei especificamente a empatia entre as pessoas. E na ESA caiu o tema empatia, e é um tema subjetivo. Tá? Já coincidiu também, há uns 5 anos, aquele tema publicidade infantil, né? E eu estava trabalhando a publicidade no meio infantil mesmo, para criança. Então, só que a estrutura do meu tema foi para criança, né? Propagandas para criança, alguma coisa assim. Há mais de 5 anos, eu acho. Enfim. E no Enem caiu no ano seguinte esse tema. Então, quer dizer, eu tenho um pacto com Chico Xavier, com Mãe de Ná, enfim, lógico que não, né? Simplesmente a gente vai conhecendo o concurso aos poucos, o perfil do concurso e vai deduzindo o que pode cair. Por exemplo, vai cair Covid? Possivelmente. Agora, como tema de redação, eu duvido. Como tema de redação, não. Pode cair alguma coisa relacionada a o comportamento do ser humano em si, né, como o índice de depressão que aumentou, né, ou pode cair alguma coisa como a necessidade do ser humano eita, perdi a palavra agora, interrelação, né, nos relacionamentos. Então, e a consequência, né, dessa ausência, a consequência da pandemia na sociedade. Agora, sobre o Covid e o Corona, vai cair nas questões objetivas, minha gente, com certeza, com certeza. Agora, como foco de tema de redação, eu duvido, posso estar errada, posso. Mas conhecendo um pouco, assim, do Enem, acho que vai cair mais um lado que prejudica o ser humano, ao mesmo tempo, ele enquanto sociedade, entendeu? Bom, uma outra temática que eu trouxe aqui foi o ponto 6, que é sobre coesão, tá? Lá na frente, gente, eu tenho outros temas, certo? Lá na frente eu tenho outros temas que eu trouxe aqui, que eu sugeri, que uns 10, enfim, tanto para carreiras militares quanto para Enem e vestibulares, beleza? Bom, na coesão eu tenho 2 tipos, referencial e sequencial. Referencial, o próprio nome já diz, ele se refere a algo que foi dito ou vai ser dito, tá? Pronto, Vitória, é por aí. Tem outros também, daqui a pouco você vai ver, tá? Mas esses aí, com certeza, são eficazes, é uma boa estudar sobre, tá? Então, eu tenho aqui, algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferenciais da população na internet. Eles manipulam. Eles quem? Algoritmos e robôs. Eu usei o pronome eles para evitar repetição. Então, para evitar repetição, eu posso tanto utilizar sinônimo quanto pronome. O pronome está aí para nos ajudar. Pronomes eles, o qual, a qual. Está distante, é? Já está no máximo aqui. O segundo exemplo, a aluna lembrou a importância do respeito às religiões de origem africana. A estudante, para substituir quem? A aluna. Evita a repetição. Entendeu? Aqui, sequencial.
A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e no Brasil. Em decorrência disso, então, está dando sequência ao que eu acabei de dizer. Então, ó, começou uma nova ideia, um novo período, coloco um conectivo. Em decorrência disso, eu estou interligando o período novo, ó, esse aqui, ao período anterior. Olha esse segundo exemplo. O Senado aprovou o projeto de lei 96 do Senado Eduardo Brandão sobre crimes cibernéticos. O rigor, no entanto, vem sendo questionado por especialistas e usuários da rede, pois... Então, gente, lá no meu canal do YouTube também tem uma aula específica sobre coesão. Lá tem muito mais exemplos, mas aqui é só para vocês terem uma noção. Começou um período novo, usa conectivo. No meio do período também é bom ter conectivos, que vão dar sequência à sua ideia. Pode ser conectivos que vão dar ideia de oposição, adição, conclusão, explicação, né, causa, consequência. Aí eu trouxe aqui uma imagem, só para vocês terem ideia, tá? Então eu tenho aqui de azul, tá vendo? Esse é pronome, isso, ela, tudo é pronome, para evitar repetição. Internet é um sinônimo, né? Para substituir aí, eu posso ter manipulação de dados, né? Eu esqueci agora o tema do ano do Enem. Entretanto, conectivo de oposição, embora também é oposição, internauta tem um sinônimo, o usuário, né? Escrevi errado aqui, mas é usuário, sinônimo, rede social, sinônimo. Além disso, conectivo de adição. Diante desse cenário, é um operador argumentativo que vai interligar o parágrafo ao parágrafo anterior. O novo parágrafo ao parágrafo anterior. Por um lado, vai fazer isso também. Portanto, está ligando a conclusão ao parágrafo anterior. Tudo tem que estar interligado para que tenha sentido, entendeu? Ninguém vai dizer, nenhum corretor, que você fugiu do tema, que não tem sentido, que está nu e cru, que você está dizendo diretamente. Por quê? O ideal é que você, de fato, interligue essas ideias para que o texto não só tenha coerência, mas tenha coesão. E a falta de coesão pode interferir também na coerência, tá? Dúvidas? Bom, próximo tópico. Esse eu já falei, mas eu vou repetir. Respeito o mínimo e máximo de linhas, dependendo do concurso, né, Cíndia? Com certeza. Na ESA, mínimo 20, no máximo 30. SPSEC, mínimo 25, máximo 35, se eu não me engano. Posso confirmar depois, se alguém for fazer SPSEC. Depende muito do seu concurso, gente. Mas todo edital vai estar lá. Agora, no Enem, 20 linhas é o ideal, de mínimo, máximo 30. Porém, se seu texto tiver 8 linhas, ele vai ser corrigido. Mas não significa que vai ter nota boa, né? Óbvio que não vai ter. Mas se ele tiver 7 linhas, 0 para ele na hora, tá? Agora, na ESA, se tiver 19, 0 na hora também, porque o mínimo é 20. Então, tem que se ligar no edital de cada concurso, de cada vestibular. Então, tente obedecer o mínimo e o máximo. Não copie nada dos textos motivadores. Como eu disse, vai se basear naqueles dados que estão ali, faça com suas palavras. Qual a diferença de parágrafo e período? Período é comecei uma frase e terminei em ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação, tá bom? E o período, né? O ideal é que ele seja curto ou médio, ou seja, uma linha, duas linhas e meia. No máximo, estourando 3 linhas. Passou 3 linhas, período longo. Possivelmente, você vai ter problema com pontuação também. Então, tenta fazer aí um período com no máximo 2 linhas, que é o melhor para você. E aí, o parágrafo é o conjunto de períodos, ou seja, o conjunto de frases que vão ter pontos finais. Dúvida? Não, né? Então, gente, num parágrafo, eu tenho aí vários períodos. Quantos é o ideal, Cíndia?
O ideal é que tenha no mínimo 2, não pode ter apenas um, né? Mas dependendo do tamanho do parágrafo e de suas ideias, que você tem que fechar, cada período tem que fechar as ideias, ainda que o outro período seja a extensão da ideia, o aprofundamento, você tem que fechar essa primeira ideia. Você, dependendo, eu tenho um parágrafo com 8 linhas, 4 períodos, 5 períodos, 3 períodos, né? Tem que ter cuidado aí com os períodos longos, tá bom? Número 10, discuta em torno das palavras-chave do tema. Foi o que eu disse lá no início, não foi? Preste atenção nas palavras-chave. Então, persistência é a palavra principal, mas tem que ser a persistência e a violência contra a mulher. Cuidado com isso. E o título? Isso não deveria ser no início, não? Assim, não, deixei para o final. Primeiro, porque geralmente a gente faz o texto para depois fazer o título, apesar dele ser no início, né? Porque o título ele resume o teu texto. Eu não posso fazer um título se eu nem tenho o meu texto ainda. Tem gente que consegue, mas eu, particularmente, não gosto, né? Gente, no Enem, o título não é obrigatório. Se ele não é obrigatório, não faz. Foca, perde o teu tempo, no caso, ganha teu tempo, fazendo o teu texto, né? Carreiras militares, o título, de fato, é obrigatório. E aí vai uma dica. Na hora da dúvida se o título é obrigatório ou não, o concurso ele vai te dar uma folha para tu fazer a redação, e se ele te der um espaço para o título específico, título 2 pontos, então ali é obrigatório colocar o título. No Enem, por exemplo, ele não tem espaço para o título. Ele começa com a linha 1 e vai até a linha 30. Significa que o título ali é opcional. Para quem gosta de colocar título, põe o teu título na linha 1 do Enem, né? Linha 1, não precisa pular a linha, começa o teu texto na linha 2. Eu aconselho não fazer título, porque assim você vai ter mais uma linha para escrever, certo? E outra coisa, não vai perder tempo, né? No caso da ESA, não. O título ele é obrigatório, assim como em outras carreiras militares. Se você não fizer, você perde pontuação por isso. Preconceito e racismo. Mas preconceito e racismo já caiu, Rebeca. Dá uma olhadinha lá no histórico de temas do Enem depois da aula, se você lembrar. Você vai perceber que já caiu esse tema. Bom, eu trouxe uma redação aqui para a gente analisar rapidinho, certo? Ela está bem colorida, porque ela está sinalizada, né, para indicar para vocês, para mim também, o que é cada colorido desse. Olha só, essa redação aqui foi sobre o tema do ano passado do Enem, que é sobre a democratização do cinema no Brasil. Todo mundo acompanhando, né? Então, ele começa na introdução, esse candidato, com um repertório sociocultural, que é o Auto da Compadecida. E ele não disse o nome do autor, mas foi proposital, vocês vão entender daqui a pouco por quê, tá? Eu sempre indico colocar o nome do autor, mas também o Auto da Compadecida é conhecida internacionalmente, né? Então, vamos lá. Ele diz o autor da Compadecida, o Auto da Compadecida, que está em vermelho, certo? É um repertório sociocultural. Ele começa com um filme, que na verdade é uma peça teatral, né, escrita, e se transformou em filme. Filme porque o tema fala sobre cinema. Inicia-se a partir de uma apresentação cinematográfica para a população de pequena cidade, onde ocorre a trama, demonstrando assim a importância do cinema como elo entre sociedade e cultura. Ele fez um resumo do filme e, ao mesmo tempo, implicitamente aí, parece que ele vai defender o quê, gente? A importância do cinema para a sociedade e que faz parte da cultura, tá? No entanto, olha o marcador coesivo, elemento coesivo, na realidade brasileira, ó, ele sai da tela cinematográfica e vai para a realidade brasileira. Ele diz que no cinema, né, aí no filme, trata-se da importância. Lá no filme ele vai fazer isso, mas na vida real isso não acontece. Por quê? A democratização do cinema, a ele tem se configurado como um problema a ser superado. Ele trouxe o problema, ele trouxe o tema aqui, ó, gente, logo em amarelo. Nesse sentido, olha aqui,
coesão sequencial, cabe a discussão sobre, olha agora os argumentos que ele vai trazer no texto dele. A influência histórica do processo de ocupação do território brasileiro, bem como também um elemento de adição, tá, coesivo, da negligência contemporânea do Estado como genitores da referida problemática. Então, tem dois argumentos, um e dois. O argumento aí, ele já começa no desenvolvimento 1. A priori, coesão, a segregação socioespacial advinda dos processos de ocupação do território brasileiro. Olha o argumento 1 aí. Aí ele vai trazer outro repertório. Desde o início de sua colonização, configura-se como uma das principais causas do problema, à medida que regiões interioranas apresentam geralmente discrepância quanto ao desenvolvimento econômico, favorecendo, portanto, desigualdade da população a bens de consumo. Essa crase aqui dele está errada, tá? Por quê? Porque bens é masculino e também está no plural. Então, não poderia ocorrer crase. Seria só a preposição a central. Então, eu tenho aqui a explicação com as palavras dele em relação ao argumento 1, processo de ocupação do território brasileiro, desde o início de sua colonização. Dados da Ancine apontam que regiões brasileiras como o Nordeste, como a Nordeste e a Norte, né, sofrem com o baixo acesso a conteúdo cinematográfico. Outro repertório, 2 repertórios no mesmo parágrafo. Tem problema? Não tem problema. Ficando evidente dessa forma os prejuízos gerados pelo tipo de ocupação territorial nesse âmbito de desenvolvimento do país. Gente, ele concluiu o desenvolvimento 1. Ele concluiu com a ideia do argumento 1, que é falar sobre a ocupação territorial. Não é porque eu não estou na conclusão que eu não tenho que concluir minha ideia. Conclua a ideia de cada parágrafo, tá? Pergunta? Ainda não, né? Então, vamos lá. A gente está acabando, tá? Ademais, cabe destacar a necessidade de ter direitos, ademais quer dizer adição, tá certo, gente? Além disso, como o acesso à cultura por parte dos cidadãos sejam resguardados desse jeito. Está levantando a necessidade desse direito, dessa democratização, desse acesso à cultura, porque é o que o tema quer trazer, tá? Tem que deixar claro. E para quem perguntou como eu deixar claro o meu ponto de vista, olha aqui. Nesse primeiro período, está claro que o ponto de vista dele é em favor ao cinema. Tá? Nesse sentido, continuando, a Constituição Federal de 88, olha aí outro repertório, destaca o lazer e a cultura como direitos sociais a serem ofertados e resguardados. Ele falou com as palavras deles, perceberam? É as palavras do candidato. Entretanto, o Estado brasileiro tem sido omisso para com a problemática. Então, ele trouxe aí algo contrário, real, que ocorre. Né? O Estado brasileiro não tem feito isso. Por quê, gente? Na verdade, isso que está de roxinho é o segundo argumento dele que ele colocou lá na introdução, que o Estado brasileiro, não sei se vocês lembram, aqui, ó, a negligência do Estado como genitor a esse problema. Então, ao passo que, segundo os dados da Ancine, a maior parcela de salas de cinema se encontra em grandes centros urbanos, né? E o preço, ó, lá em cima. Desse modo, olha ele concluindo o desenvolvimento 2 de novo. Não precisa estar na conclusão para fazer isso. Desse modo, fica evidente que o acesso ao cinema não ocorre de forma equânime, ou seja, igualitária, sendo a Constituição, que ele citou anteriormente, portanto, negligenciada. Se a Constituição está sendo negligenciada, significa que o Estado é que está negligenciando isso, está sendo omisso a essa problemática e não está resolvendo. Conclusão. Em suma, você também poderia começar, portanto, por isso, diante disso, dessa forma, percebe-se que o quanto que heranças históricas, bem como a omissão do Estado, tem contribuído para a falta de democratização do cinema no Brasil. Então, ele começa a conclusão dele com o tema, né? Fazendo uma ligação com o Estado e a herança, ou seja, ele trouxe os dois argumentos, a herança histórica e a omissão do Estado, relacionando ao tema. Então, não tem como dizer que a gente fugiu do tema aí, né?
Agora vem a proposta de intervenção dele. Eu vou ler e vou querer a ajuda de vocês dessa vez, tá bom? Ele diz assim: logo, cabe ao governo federal, por meio de um plano de incentivo fiscal, estimular estados e municípios à criação de salas de cinema, sendo destinados 50% do valor necessário transferidos fundo a fundo, mediante comprovação por documentos e fotografias. Aí eu pergunto a vocês, essa é a primeira proposta de intervenção dele. Cadê o agente? O governo federal. Governo federal. Muito bem. E quem é a ação? Plano de incentivo fiscal. Não. A ação dele é estimular estados e municípios à criação de salas de cinema. A ação vai estar no verbo. Plano de incentivo fiscal é o meio, é o modo. Porque assim, gente, e com a redação do Enem, né? A redação do Enem é o único vestibular que te obriga a trazer uma solução para o problema. Os outros concursos, os outros vestibulares não te obrigam. Porém, se você dá uma solução, ainda que de uma maneira mediana, isso eleva o nível da tua redação, porque mostra que você estudou, né, sobre o tema, não só estudou, como sabe dar solução para ele. Tá? E aí, falando especificamente do Enem, o Enem exige 5 elementos: agente, ação, modo ou meio, finalidade e detalhamento. Aqui, o agente é governo federal, a ação é estimular estados e municípios à criação de salas de cinema, está o verdinho claro. O meio é por meio de um plano de incentivo fiscal, tá? E isso que está nesse amarelo mostarda, cor de burro quando foge, seria o quê? Sendo destinado 50% do valor necessário, transferido fundo a fundo, mediante comprovação por documentos e fotografias. Seria o quê? Quem sabe dizer? Alguém disse finalidade. Veja, finalidade é o objetivo para resolver o problema, para democratizar o cinema no Brasil. Então, isso que está em amarelo escuro não é a finalidade, é o detalhamento. Detalhamento de quê? Da ação. Lembrando que o detalhamento no Enem, você detalha ou a ação ou o meio, né? Pode detalhar também a finalidade, mas geralmente a gente detalha a ação ou o meio. Então, aqui ele está detalhando a ação. No outro período, ele diz assim, os demais entes federativos seriam estimulados à superação do problema, bem como formas de tornar o acesso equânime em todo o país incentivadas, tornando a ficção da obra de Ariano Suassuna, agora ele nomeou aquela obra lá no início, uma realidade a todo o Brasil. A finalidade dele veio só no outro período, que é o que está em azul. Então, se o que é como se ele estivesse dizendo assim, tudo isso que eu estou dizendo, que o governo federal tem que fazer como ação, por meio de um plano de incentivo fiscal, com esse detalhamento de ação, vai, né, ter como finalidade o quê? Para quê? A fim de quê? Para que entes federativos sejam estimulados à superação desse problema. Além de superar o problema, vai ver formas de tornar o acesso igualitário para todo o país. Então, ele fez uma proposta de intervenção e não necessariamente ele fez no mesmo período, né? Ele fez em 2 períodos. Deu para entender, gente? Tem dúvida quanto a isso, para eu passar adiante?
Então, uma dica para quem vai fazer Enem, ou para mesmo quem não vai fazer Enem, mas quer fazer proposta de intervenção, é você pensar como pode resolver o problema. Pense também, dependendo do tema, que qual é o órgão que pode ajudar? O Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente. Nunca ponha na conclusão o governo. Determina o governo. Aqui ele determina o governo federal. Mas você pode chamar de Ministério da Educação, né? Ministério de alguma coisa. Você pode colocar uma ONG também. O agente também pode ser escola. O agente também pode ser a sociedade. Pode ser a família. O agente só não pode ser o indivíduo sozinho. Ele pode ser o indivíduo como se fosse uma empresa, né? Empresários. O indivíduo como empresários. O indivíduo como um grupo corporativo. Mas não o indivíduo sozinho. Não pode ser agente, tá bom? Então, o indivíduo enquanto sociedade, beleza? Tudo isso pode ser agente. A mídia pode ser agente, tá? Agente, quando eu digo agente que vai fazer a ação. E aí, que ações esse agente pode fazer para solucionar o problema ou diminuir, sanar de alguma maneira, beleza? Não esqueça do como ela tem que fazer, qual é o modo e para que ela tem que fazer, qual a finalidade. E o detalhamento da ação ou do modo. Eu sempre digo o detalhamento da ação, porque às vezes a gente tem mais pano para manga para isso, para a ação, beleza? Bom, alguns temas aqui que eu trouxe para vocês. Que vale a pena estudar. Desafio da mobilidade urbana, tá? Preconceito linguístico. Então, às vezes a gente fica esperando temas atuais e do momento, né, gente? Não necessariamente. Todos esses temas aqui, eles são atuais, mas nem todos são do momento. Quando eu digo momento, nem todos estão em ênfase na mídia. Não fica só estudando isso, não. Vai estudar coisas atuais. Mobilidade urbana ainda é um problema. Preconceito linguístico, a gente tem todo dia, se deixar, a gente vê isso na internet. Intolerância e discurso de ódio nas redes sociais, né? Justiça com as próprias mãos também. A questão do idoso no Brasil, a gente não só vai falar sobre a questão de respeito ao idoso, mas a expectativa de vida que tem aumentado e muito do cidadão brasileiro, os efeitos da obesidade na saúde pública, e eu posso tratar, o Enem pode trazer obesidade como consequência também da pandemia, né, para esse ano, o desaparecimento de pessoas no Brasil, que é um tema muito esquecido, certo? Mas o Enem pode não esquecer, e você deveria não esquecer também de estudar. Temas mais subjetivos, comuns, por exemplo, na ESA, solidariedade, felicidade entre o ter e o ser, resiliência, né? Resiliência para o momento da gente, resiliência é a chave, né? Você ter uma capacidade psíquica que também vai influenciar a física, mas a psíquica é muito mais forte em conseguir reverter uma situação negativa, né? E aprender com essa situação negativa e se colocar, se levantar novamente, se erguer diante dela, é para poucas pessoas, né? Então, são temas que vale a pena estudar. Sim, eu vou só estudar esses, faça isso não. Estudem todos que você puder e tiver tempo, produza, tá? Para quem ficar até o final, vai ter um sorteio de correção, viu? Mas, e se cair um tema que eu não estudei? Alguém falou sobre isso lá no grupo. É a dor de cabeça, o medo, o terror de todo mundo, né? No Enem, isso é muito fácil. Sabia? Porque no Enem, não é nem porque a maioria aqui vai fazer Enem, mas muitos concursos vestibulares, na Católica não. Na Católica, geralmente, ela vem um tema e uma imagem. Mas os concursos vestibulares, de maneira geral, concursos de carreiras militares também, exceto ESA, e Católica, Universidade Católica de Pernambuco, todos eles vêm uma proposta de
de redação com textos. O que vocês fazem? Leia o texto mais de uma vez até você entender. E tente resumir com suas palavras no rascunho ou ao redor dele. Circula as palavras-chave e vai parafrasear, vai resumir. Porque melhor do que tirar 0 é tirar uma nota mediana. Porque se você resume, se você parafraseia, você tem aí 50% da sua nota, né? Os outros, não vai ter os outros 50% completos. Vai ter uma nota melhor se tiver uma boa gramática, uma boa coesão. A estrutura do texto você já sabe utilizar coesão, já sabe escrever bem gramaticalmente. Pronto, o problema agora é o tema, se você argumentar. Se baseie nos textos motivadores sem copiar, só parafraseando. Você vai ter uma nota mediana. Eu já dei uma nota de 600 e pouco para um candidato no Enem, que eu estava corrigindo a prova online, né, que o Enem é online. E eu dei essa nota porque eu vi que o texto dele se baseava todo nos textos motivadores, mas ele não copiou, ele parafraseou, certo? Agora, na ESA e na Católica fica complicado, porque na ESA ele põe só o tema, quando ele põe um texto, é um trecho de 2, 3 linhas. Aí você faz o seguinte, primeiro você chora, depois você recompõe, ora a Deus, se você acreditar em Deus, ou ora para qualquer outra entidade que você acreditar, não sei, tá? Confie em você, relaxe a mente, certo? E vai tentar fazer um texto girando em torno das palavras-chave, certo? Para quem tem proposta de textos motivadores, né, proposta de redação com textos, você pode fazer a mesma coisa, girar em torno da palavra-chave, mas parafraseando os textos, certo? E vai uma dica para vocês também. Cada um tem um esquema de fazer simulado ou de fazer a prova lá no dia particular, mas eu sempre motivo a iniciar pela redação. Não fazer o texto definitivo, fazer o rascunho. Porque eu sempre digo o seguinte, você vai fazer um texto hoje, daqui a 2 dias, 3, você vai ler o texto e você fala assim, meu Deus do céu, eu não estou entendendo esse parágrafo. Né? Se você que escreveu o texto não está entendendo, quem dirá outra pessoa? Quem dirá o corretor? Certo? Só que no dia da prova, você não tem esse tempo para dar um intervalo de 2 dias. O seu intervalo vai ser fazer a prova objetiva. Então, faça a redação primeiro, deixe o tema no seu consciente. Quando você for fazer a sua redação, ele vai para o inconsciente. Você pensa que ele não está maturando a ideia, mas está. Quantos de nós não estamos conversando com algum amigo e do nada a gente lembra de uma coisa? Leu uma palavra ali ou alguém falou alguma palavra e do nada a gente lembrou de uma coisa que às vezes não tem nada a ver, mas a gente lembrou. Por quê? O tema está no nosso inconsciente e ele vai trazer a memória de acordo com o que a gente estiver ouvindo, no caso da prova, de acordo com o que a gente estiver lendo. Enquanto a gente estiver resolvendo questões até de matemática, inclusive, vai lembrar alguma situação que você leu. Beleza, Manuela, show de bola, sem problema nenhum. Vai ficar gravado, você vai ver o finalzinho, já está acabando. Tá? Então, gente, segue essa dica. Começa pelo texto, rascunho, faz a prova objetiva e finaliza. Porque se você faz o inverso, sua mente já vai estar cansada de fazer não sei quantas questões, né? Na ESA, 40 questões, na SpaceX, muito mais. No Enem, 90 questões, para ainda se preocupar com discussão de Enem, de redação, melhor dizendo. Não, deixa para o final só passar limpo. E aí você vai revendo os erros. Depois que passou a limpo, ainda faz aquela leitura para ver se falta crase, acentuação gráfica, pontuação. Beleza, gente? Obrigada também pela presença, viu, Manu? Bom, minhas últimas dicas. Leitura é essencial. Não faz uma boa redação se você não lê, já disse isso. Treine a sua escrita. Tá? Você precisa ter esse treinamento, planeje o seu texto, mantenha a estrutura do texto, a tratativa argumentativa. Faça um esquema antes de começar esse texto, certo? E seja direto e impessoal, não coloque casos de família, né? Da sua vizinha que ninguém conhece, e sim que seja aí publicado, midiático. Fique de olho no relógio, não no seu, porque a maioria dos concursos não permitem, mas no quadro vai ter o tempo. Eles sempre escrevem ou colam um relógio no quadro. Então, tenta fazer isso, tá, gente? Fica ligado no relógio para não se perder. O melhor é fazer testes, né, simulados em casa.
Eu sei que em casa não tem toda aquela tensão, aquela pressão, mas você tem que simular de alguma maneira. E releia o texto antes e depois de passar limpo, certo? Sempre. Isso é essencial para a nossa vida. Eu agradeço a todos pela presença, mas se houver dúvidas também, vocês podem falar agora, né? E não se calar para sempre. Podem utilizar o chat, como podem utilizar também o áudio. A aula, de fato, aí, pelo menos o meu planejamento, mesmo com as dúvidas, terminou no meu planejamento de aula, né? 8h30. Mas também não significa que a gente não possa tirar dúvidas, tá? O pessoal que perguntou sobre conclusão, eu falei lá, sanou a dúvida sobre conclusão, propósito de intervenção. Gente, tudo é treino. Ninguém nunca numa aula vai aprender tudo. A gente pode aprender uma gama de conhecimento, pode tirar algumas dúvidas. Mas a gente vai pegando com o passar do tempo, certo? Bom, para quem ficou agora, vamos fazer um sorteio? O sorteio consiste no seguinte: correção de texto, tá? Quem vai fazer algum vestibular, quem vai fazer Enem, quem vai fazer carreiras militares, eu vou sortear aqui, né? Uma pessoa para fazer uma correção online comigo. Eu, você e sua redação. Vou pedir para você escolher um número de 1 a 30 e depois eu vou projetar para vocês o número que eu escolhi. Podem digitar o número. Quem quiser que eu corrija a redação, eu, você, online aqui, a gente vai marcar, a gente vai agendar, você vai mandar para mim a redação, a gente vai agendar a aula, tá bom? Podem escrever aí. Tem pouca gente ainda que escreveu. De 1 a 30.